Sentimos teu amor que emana do infinito. Venha ao nosso encontro, banhar a todos nós com tuas luzes e trazer a paz e a harmonia. Ampara teus filhos pequeninos, tristes espíritos peregrinos, neste mundo de lágrimas e dor. De lágrimas e dor. Cobre o universo com teu manto protetor. Conduz teus filhos no caminho do Pai, ó estrela do amor. Ampara teus filhos pequeninos, tristes espíritos peregrinos, neste mundo de lágrimas e dor. De lágrimas e dor. De lágrimas e dor. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Alta de Souza. Informamos que, por orientação da comunidade espírita, nossas atividades presenciais permanecem suspensas, porém, estamos a todo vapor com nossas atividades online. Às segundas-feiras, temos o nosso estudo O Evangelho Rede Vivo. Às terças, como de praxe, temos a nossa palestra pública, com a apresentação da Alegria Cristã e o passe virtual após a palestra. À quarta-feira, permanecemos com o nosso tratamento espiritual de forma online. Às sextas, temos o nosso encontro com a mocidade. Para mais detalhes e informações sobre a nossa programação semanal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, clicar no sininho para receber sempre as notificações. Procure as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no YouTube. Também procure o nosso site www.cesasdf.com. Leitura do livro Pão Nosso. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 18. Provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, Coríntios, capítulo 1, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual
as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Antes de iniciarmos a nossa palestra, você que está aí comigo no conforto do teu lar, por muitas vezes com algum tipo de agonia e sofrimento, aproveite o momento para se conectar às energias salutares superiores e faça sua prece ao bom Deus e à espiritualidade amiga. Peça com humildade o atendimento fraterno a todas as tuas necessidades. Agradeça a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado e confraternização com os irmãos. Solicite um amparo espiritual a todas as tuas dores neste momento de isolamento. Mestre amado, Mestre querido, interceda por nós em todas as nossas vontades, nos proporcionando o verdadeiro discernimento para com nossas atitudes. Mestre Consolador, permita que nessa noite possamos estar conectados e sintonizados com Tua luz, para receber o amparo que tanto buscamos nas palavras do Senhor. Te agradecemos pela vida, pela oportunidade da reencarnação e da reparação de nossos erros passados. Assim te bendizemos e damos graças à vida que nos é ofertada como parte de nossa evolução espiritual. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos proteja de todo o mal. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, mais um encontro virtual. Hoje, nesse dia onde o Brasil se fala o Dia dos Mortos, né? Dia de Finados. E nós, nesse encontro, com muito alento, com muita compreensão, sobre como que o Espiritismo enxerga esse dia chamado dos mortos. Já antecipando que os Espíritos nos trazem as lições sobre a imortalidade da alma. Muitas vezes ouvimos alguém se queixar da suposta injustiça de Deus. E se comenta de que ele é injusto. É de fundamental importância para o espírito na compreensão deste
ainda o espírito nosso, nesse mundo de provas e expiações em evolução, ainda carecemos de muito entendimento nesse sentido. Por isso que o alento, e aí vamos lembrar Emmanuel, que nos conclama a esse entendimento maior, o alento vem pelo entendimento de que Deus nos criou a sua semelhança. E que na vida, essa vida encarnada, para nós carregarmos dentro de nós uma esperança, a certeza que a vida continua, seríamos então de fazer um raciocínio, uma escolha bem simples. Ante da dúvida de que nada existe, e ante também de muitos, que ainda têm a dúvida de que muita coisa existe além do corpo, Emmanuel nos conclama a esse entendimento. Emmanuel, espírito, mentor de Chico Xavier, que nos trouxe tanto ensinamento, tantos livros. Nós fazermos o entendimento, fazermos a escolha de que há sim vida após esta vida. É isso que ele nos convida. Na dúvida de nós carregarmos um peso tão grande do nada existe, nós carregarmos a esperança de que tudo existe. É uma escolha que às vezes vem pelo convencimento, mas antes de negarmos, principalmente nesse dia de hoje, onde o nosso desejo de encontrar aqueles entes queridos que já partiram, nós termos essa certeza, carregar essa esperança de que a vida continua. Para nós termos algumas certezas, entender o fenômeno da vida e da morte, nos atermos ao estudo, ao entendimento do que seja o Deus Pai Criador. Quais são os atributos de Deus? O Criador da vida. Será que a gente tem ideia? Kardec, ele fez essas questões para os espíritos, atributos da divindade, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Na questão número 10, Kardec vai indagar sobre isso. Nós passando a mente, o espírito, pelo estudo dessas questões, vai nos ajudar naquela certeza que Emmanuel nos convida de termos a vida após a vida. É pelo raciocínio, pela lógica, tudo que nos indica o coração, a mente sã, a mente lúcida nessa criação desse Pai Criador, que um dos atributos dele é a bondade infinita. Na questão 10, Kardec pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso um sentido. Algumas traduções traduzem como um sentido, outras o sentido. Muito bem. O sentido, um sentido, qual seria ele? A questão 11, os espíritos vão esclarecendo. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Porque foi dito na 10, se pode, ainda não. Falta ainda um sentido. Qual é então esse sentido? Quando que isso vai acontecer? Os espíritos vão responder: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Pela sua perfeição se houver aproximado de Deus,
ele ouvirá e compreenderá. Então, o sentido que nos falta, ele não é dado por gratuidade pelo Pai Criador. Ele é um sentido que nós somos partícipes, nós somos criadores desse sentido. É a perfeição. Depende de nós, o nosso andar, no sentido dessa construção. É o convite que Deus nos faz. Porque se recebêssemos tudo, qual é o mérito que teríamos? Se alguém fizesse as nossas lições escolares, universitárias, qual era o mérito da formação? O mérito daquele diploma que nos é entregue? Então fazemos, sim, temos que fazer a nossa parte nessa caminhada. Bom, os atributos de Deus, como falamos, para começar a entender e fazer a escolha pelo convite de Emmanuel, entender esse mundo espiritual. A questão 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então, Kardec já reuniu alguns atributos aqui. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, a quais vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Vemos uma origem. Ele, na sua perfeição absoluta, ele criou um ser, também com as condições de perfeição. Só que não talvez a absoluta dele, né? Essa é a questão. Mas aqui nós, seus filhos, podemos tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um outro ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Vamos guardar essa palavra infinito. Daqui a pouco vamos ver uma outra questão, número 3 do Livro dos Espíritos, nesse sentido. Deus é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. E aqui entra então o nosso tema de hoje, que também faz parte das leis de Deus. Toda a matéria, ela será então, em algum dia, ela será deteriorada, consumida, conforme as leis de Deus. E Deus é imutável. Só que como é perfeito na sua criação, as escalas que temos que subir é pelas reencarnações. E a infinitude, a imortalidade nossa, está então nos atributos do espírito e não do corpo. Que bacana, né? Que bom, que criação divina, perfeita o Pai nos legou, né? Porque o corpo passa, mas o espírito permanece. Voltamos então ao início. Voltamos à questão que muitos
vão duvidar da criação de Deus, vão duvidar de Deus, porque há muita injustiça. Porque Deus, dizem nas suas palavras, leva os entes queridos, como os pais, parentes, até as crianças, e aí não haveria essa justiça. Por que que Deus permite a violência? Por que que Deus permite a fome? E aí nós estamos estudando os atributos de Deus. E há nisso tudo o que nós chamamos aqui que ele é imutável, inclusive nas suas leis. Que Deus nos cria, como que Deus nos permite, na questão 11, chegarmos à perfeição. Não há como entender essa justiça de Deus, essa sua soberania justa e bondosa, se nós não entendermos as vidas sucessivas, as nossas reencarnações. Mais que essas vidas sucessivas, as nossas reencarnações, elas são solidárias entre si. E que além daquelas provas necessárias para a evolução do espírito, nós andantes dessa eternidade, caminhantes que somos, em algumas encarnações, talvez nessa já alçando um pensamento maior, entendendo aquela perfeição. E para poder atingir a perfeição, o espírito necessariamente ele vai passar, por algumas questões que ele mesmo criou. Ele vai ter que resgatar aquilo que ele criou. Somos imortais, a solidariedade das reencarnações, e nós, com cada vez mais capacidade que Deus nos dá pelaquela imutabilidade de um dos atributos dele, que é a lei do progresso, esse mecanismo amoroso entre as vidas, entre as nossas vivências, nas mais diversas épocas, reencarnando aqui na Terra e em outros mundos de evolução. Kardec faz uma questão que é a 171. Ele quer saber no que se funda a reencarnação. Por que que Deus nos deu as reencarnações, as vidas sucessivas? Questão 171 do Livro dos Espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação? No que se baseia, Os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. Que revelação? Pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então se funda na justiça de Deus, mas para atingirmos da questão 11 a perfeição, Deus vai nos revelando a sua grandiosidade a cada encarnação. A
os atributos de Deus, quem sabe, né? Poderíamos qualificar, em vez do dia de finados, o dia da vida, né? Quem sabe? Deus, na sua amorosidade, não terminou com o espírito dos entes queridos e os nossos, que inevitavelmente partiremos um dia para a pátria espiritual, né? E vamos, ainda que Deus nos permita, nós podemos ser merecidos, planejar a nossa reencarnação da volta. Quem sabe? É de nos perguntar, nesse tema muito interessante, muito instrutivo, muito acolhedor, muito esperançoso, né? Atendendo o convite de Emmanuel, escolher pela esperança e não pelo pessimismo de que nada existe, nos dá esse direito, nos dá esse presente, né? Por que será que o homem pensa que Deus castiga e que a morte é uma penalidade para nós? Muitos até que nada existe do outro lado. Vai dizer assim: enclausurados na concha do egoísmo, não percebemos que nossos bem-amados não são os únicos que saem de cena na vida física e só nos incomodamos com Deus quando Ele mata um de nossos. Indiferentes às leis que regem a matéria, não vemos que tudo que nasce um dia tem que morrer, ou melhor, se transformar. O nosso corpo físico também é matéria e, como tal, tem que se dissolver um dia. Mas, quando isso acontece, esquecemos que somos espíritos imortais e não apenas um corpo que desaparece na poeira do chão. E aqui, frisado nessa passagem do Momento Espírita, que nosso egoísmo, e isso é uma grande verdade, né? Acontece conosco, com quem vos fala aqui. Parece que enquanto é com o outro é tudo compreensivo, é tudo entendido. E às vezes quando é conosco, aí temos essas perguntas, as indagações. Que Deus nos reservou e não estaria então na matéria. A matéria é degrau, ela é passagem. Deus nos reservou muita vida ainda do outro lado. Essa que é a verdade. E a questão número 3 do Livro dos Espíritos, ela parece meio despercebida, mas nós temos que dar uma importância para ela. Um entendimento com essa mente buscando o esclarecimento. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? A pergunta que Kardec faz. Os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E Kardec completa: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. E vai continuar assim: é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Então Deus é infinito. O infinito é uma palavra que nós encontramos para definir ainda algumas coisas, mas não temos noção da grandiosidade de Deus. Então, como os espíritos respondem, Deus é e muito mais do que infinito. Os atributos de Deus: soberanamente justo e bom, imutável nas suas leis, imaterial, ele é único, onipotente, eterno de todo sempre. É a perfeição absoluta. Aquela questão 11 que nós buscaríamos mais, Deus
é a perfeição absoluta. Se Deus é a perfeição absoluta e Ele cria coisas perfeitas, Ele é infinito nas nossas definições. Ele criaria um ser finito? Ou ele criaria alguém para a evolução e para a vida eterna? Essa era uma questão do dia a dia de Jesus, né? Essa era uma questão que passava muito pelos ensinamentos de Jesus. As reencarnações também, né? Aonde que está os ensinamentos de Jesus sobre a reencarnação? Onde que poderiam estar? Marcos capítulo 9, versículo 9. É logo depois de Marcos capítulo 9, versículo 2, quando vai acontecer a transfiguração, aonde Jesus está com Pedro, Tiago e João. Vai aparecer Moisés e Elias. Marcos vai descrever, então, no capítulo 9, versículo 9. Enquanto desciam do monte, logo após a transfiguração, né? Ordenou-lhes que não relatassem a ninguém o que tinham visto, a não ser quando o Filho do Homem tivesse se levantado dentre os mortos. Jesus está garantindo que ele vai sair do chamado mundo dos mortos. O dia de hoje, né? Dia de finados. Que nome Jesus daria para esse dia se ele está dizendo que ele vai ressuscitar, ele vai sair? Lembrando que a palavra reencarnação não existia na época, né? A ressurreição da carne. E tiveram o caso debatendo entre si Jesus disse, né? Não comentem o que vocês viram, a transfiguração de Moisés e Elias comigo, guardem isso, esperem o momento certo. Essa é a pedagogia de Jesus, né? Para lançarem um ensinamento para a humanidade. Não agora, não vão alarmar antes do tempo. Os apóstolos estão descendo, eles estão se perguntando o que é isso. O que é mesmo levantar-se dentre os mortos? E interrogaram Jesus. Eles dizem assim: por que os escribas Disse-lhes Jesus: de fato, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Mas como está escrito sobre o Filho do Homem, para que padeça muitas coisas e seja menosprezado. Que Elias veio, Jesus garante. A transfiguração mostra Elias, Jesus diz que é Moisés e Elias. Pedro quer erguer inclusive tendas em homenagem a essa aparição. E Jesus está dizendo que Elias veio. Elias está aqui. Ele já veio. E fizeram tudo com quanto queriam com ele, conforme está escrito sobre ele. Não compreenderam, e aí vem a complementação de que Jesus se referia a João Batista, que foi o precursor, trouxe o Messias, mostrou Jesus para o mundo. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Não sou eu, é ele. João Batista, então, nomina com todas as letras Jesus. Que passagem linda, que passagem confortadora, sabendo então que Deus tem os seus atributos, nos encaminha para essa vida imortal,
Jesus, com esse ensinamento, vai deixar a esperança para conosco, né, da reencarnação que nós temos que cumprir para atingir aquele o sentido ou um sentido da questão número 11, chegarmos lá pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho, com o auxílio de toda uma gama de prepostos de Jesus, aonde incluímos o nosso anjo da guarda, que às vezes esquecemos e não solicitamos a ele a ajuda, né? Muito bem, essa esperança está lançada. A nossa de hoje, com todas as letras, vai continua. E nós, atendendo o convite de Emmanuel, por que não atendermos a ele mesmo e, ao invés do pessimismo, né, do nada existe do outro lado, nós entendermos e alçarmos pensamento nessa amorosidade de Deus que nos criou imortais. Para encerrar, do livro Perturbações Espirituais, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Está lá no capítulo 7, Perspicácias das Trevas. Manuel Filomeno de Miranda vai dizer assim sobre a morte: já que estáis mergulhados no sublime oceano da imortalidade, não temais a morte nem receeis a vida, porque uma é continuação da outra. Deixamos aqui, então, o nosso abraço no coração de todos, esperançosos de que esse tema, e a vida continua, faça parte dos nossos conceitos de vida, nessa sociedade tão carente de entendimento ainda dessa vida espiritual. Esse nosso carinho, esse nosso amor, as nossas palavras de conforto, as nossas atitudes de abraço, de ombro amigo para quem precisa, levando ao invés do caos a esperança. Até a próxima. Buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para cegar a minha lágrima e daquele que precisa. Sala de passe virtual das Césars. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. O passe tem como objetivo auxiliar na restauração do equilíbrio físico, mental e espiritual. Neste momento em que daremos início ao passe virtual, pedimos que se preparem. Coloquem uma jarra com água
para que possa ser fluidificada. Se posicione de uma maneira bem confortável. Respire fundo e pausadamente, de maneira calma e tranquila, a fim de sintonizarmos com os espíritos superiores, nos conectando com os mentores amigos e o nosso amado Mestre Jesus. Vamos mentalizar uma cachoeira de águas puras, cristalinas, sentindo que esta água irá percorrer todo o nosso ser, fazendo a limpeza, retirando as sujidades, todas as formas negativas de pensamento, todos os males que nos afligem. Senhor, de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar da minha alma todo pensamento negativo, comportamento pessimista e egoísta, todo sentimento de mágoa, de tristeza e desamor. Acalma, Mestre querido, a minha alma, harmonize o meu ser, retire todo desequilíbrio emocional, toda falta de paciência, de ansiedade e de medo. Permita, Senhor, que eu possa viver um dia de cada vez e que eu viva com sabedoria, discernimento e entusiasmo. Permita que nesta jornada terrena eu possa aprender a elevar-me espiritualmente, que eu possa receber as energias, as vibrações luminosas e curativas dos missionários de luz, que estas vibrações se manifestem através de pensamentos edificantes, de otimismo, de alegria e que me fortaleçam para o perdão, a paciência e a serenidade. Permita que eu tenha a força, a fé necessária para continuar a minha caminhada evolutiva, trilhando o caminho do bem. Que o amor ao próximo, a Deus e a mim mesma sejam a base do meu comportamento e que a prática da caridade e do perdão seja a minha conduta diária. E assim, Senhor, que eu possa ser merecedora das tuas bênçãos, da cura das minhas enfermidades, pela sua misericórdia. Desta forma, rogamos que neste momento desça sobre nós todos os fluidos benéficos e salutares necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Agradecemos a oportunidade e damos graças por tudo que recebemos. Vamos finalizar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda resiste em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, e assim se faça segundo a tua vontade, Deus, Pai de infinito poder e bondade. Graças a Deus.